Boa noite, professor. Tudo bem? Hoje eu vim apresentar o meu projeto das disciplinas de algodão, cujo título é Geliscoa Grande do controle do bicudo do algodoeiro. Esse é o meu sumário. Eu vou fazer uma breve introdução sobre a praga e as formas de controle, apresentar meu projeto pessoal que está relacionado, as perspectivas para o futuro e a nossa conclusão. O bicudo do algodoeiro, também chamado de antônimos grandes, é uma praga nativa do México, que abrangeu os Estados Unidos e hoje é a principal praga do algodão aqui no Brasil. O ciclo de vida dura de 20 a 40 dias, mas isso não diminui sua alta proliferacidade, que é de 100 a 300 ovos podem ser depositados por fêmea. Os danos do bicudo, igual a gente mencionou, os adultos e as larvas podem causar perfurações, visando a alimentação, mas também a oviposição. Essa oviposição ocorre dentro dos botões florais e, posteriormente, a gente vai ter a evolução para larvas que vão se alimentar desse botão e das maçãs. Então, o ataque ele é principalmente no produto final, isso é o que torna a praga tão séria. O manejo integrado de pragas, então, ele surge como uma forma de a gente fazer o controle do bicudo do algodoeiro. A gente tem iniciando o monitoramento. Então, a gente já deu um monitoramento bastante antecipado. No final do ciclo da soja, já é possível observar armadilhas por bicudo e, posteriormente, no florescimento, pela contagem de botões florais. Controle comportamental, através da técnica atrai e mata. E também o controle cultural, por exemplo, como a catação de botões florais, que é utilizado em algumas áreas, e também a utilização do vazio sanitário. Mas o que prevalece no controle do bicudo é o controle químico, o uso de inseticidas. Esse ano eu tive a oportunidade de ter uma aula com o André Consome, e as áreas que ele fez esse manejo, ele fez o manejo da cultura do algodão, ele teve até 32 aplicações com inseticidas apenas para o bicudo. Então, a gente vê alguns inseticidas aqui levantados pela Fundação MS da safra de 2022 e 2023 com melhor eficácia. A gente vê o Malation, o Supration, o Chaser, mas aqui ele teve uma boa eficácia, mas é bom levantar que ele também tem uma alta dose. O Curbix, o Sponta e o Politrim são alguns exemplos. A gente também observa um pouco o controle biológico no algodão, principalmente com os de microbiológicos, o Bovaria baciana e o metarrísio. Só que os macrobiológicos, principalmente aqui no Brasil, a gente ainda não vê um grande crescimento e o controle químico é a principal chave para isso. Porque falta estudos de seletividade e falta inseticidas que sejam mais seletivos para os inimigos naturais e também fazer o posicionamento correto da entrada desses inimigos naturais para fazer o controle do bicudo. Destacando principalmente o Geliscoa grande, o Geliscoa foi introduzido no Brasil na década de 80. Ele tem uma alta capacidade de dispersão e tem uma alta especificidade com o bicudo. Então, quando solto em uma área, ele vai ter essa especificidade maior com essa praga. E ele tem uma facilidade de reprodução. Então, ele é uma ótima alternativa para o bicudo. Eu vou mostrar posteriormente trabalhos que mostram a capacidade de parasitismo do Geliscoa. Mas ele ainda a gente tem uma grande barreira, que é principalmente a grande aplicação de inseticidas. E a nossa problemática, eu acho que não vai ser nem a questão dos inseticidas, mas principalmente a falta de estudos acerca. Desde ensaios de seletividade, mas também ensaios práticos de soltura a campo. Com isso, eu entro no meu projeto de pesquisa, cujo título é Seletividade de defensivos agrícolas utilizados na cultura de algodão ao Geliscoa grande, parasitóide do bicudo. Então, é um projeto financiado pela FAPESP e o orientador é o Pedro Yamamoto. Os objetivos gerais do meu projeto é determinar a seletividade de defensivos químicos e biológicos utilizados no controle do bicudo, mas também herbicidas e fungicidas utilizados na cultura do algodoeiro. Então, o que eu estou visando é abranger o máximo de moléculas possíveis para a gente observar como que o Geliscoa se comporta. Os materiais utilizados, então, é a criação e manutenção do parasitoide, que ocorre aqui no laboratório de manejo integrado de pragas. A gente tem um hospedeiro alternativo chamado Calocebrucus maculatus, que é um gorgulho do feijoeiro. Então, a gente coloca esse gorgulho para ovipositar sobre feijões. Posteriormente, a gente retira eles. E quando as larvas estão no terceiro INSA, a gente introduz o Geliscoa e deixa ele parasitando por 48 horas. Então, a gente faz a retirada desse parasitoide
e a gente vai fazendo essa manutenção. Posteriormente, após que eu consegui ter uma boa criação para realizar meus ensaios, eu iniciei meus trabalhos. E já teve um ensaio letal, em que eu vou utilizar os inseticidas defensivos químicos, testando eles durante 24 horas. Eu coleto folhas de algodão, então, eu faço o corte delas, um corte circular, do tamanho de um tubo de ensaio. Posteriormente, eu faço molhamento em cada diluição dos defensivos testados. Eu coloco dentro de tubos de ensaio com caragenina e eu faço a introdução de Liscoa e avalio 24 horas depois. Eu também faço ensaio letal para os inseticidas biológicos, mas aqui a gente tem outra forma de avaliar, uma vez que os inseticidas biológicos eles começam a fazer uma esporulação após 72 horas, então a gente não tem como a gente ter os mesmos parâmetros de avaliação que os inseticidas químicos. A gente utiliza aqui mel e água em placas esterilizadas. A gente faz o desmaio do Geliscoa, então a gente coloca ele dentro de tubos de ensaio, usa o CO2 para fazer esse desmaio, faz a pulverização com os inseticidas biológicos, que no meu caso foram os dois principais usados, o metarrísio e a bovéria, e posteriormente eu coloco eles dentro de placas. E eu faço a avaliação por 10 dias, tentando abranger o máximo de dias com o uso dos biológicos. O ensaio subletal ele é derivado dos defensivos químicos. Eu faço, então, a avaliação de longevidade, da capacidade de parasitismo daqueles geliscoas que foram expostos a alguns defensivos e também a persistência. Aqueles que mataram dentro de 24 horas, eles vão matar, continuar matando após 30 dias? É o que a gente se questiona. Eu já fiz a minha primeira réplica, mas eu ainda não tenho os resultados finais. Dessa forma, eu quis trazer outros trabalhos que trazem uma perspectiva maior. Então, aqui é um trabalho bastante falado do Ramalho et al., de 2003, que é a avaliação do Cotalacos grans, que é sinônimo de Geliscoa grans, como agente no controle biológico do orgulho do algodão. A gente pode observar nesse trabalho até 87% de controle dos botões abscissados quando a gente observou a questão do parasitismo. A gente também viu esse aspecto mais prático. Foi um estudo que aconteceu na região agreste do estado de Paraíba, aqui no Brasil, que é o trabalho mais prático que a gente tem atualmente, que a gente vai observar. E olha que a gente tem uma data de 2003, quase 22 anos posteriormente. Aqui a MIPA é um trabalho também recente, que ela fez uma firmada parceria com uma estratégia para a pesquisa do controle do bicudo com o uso do Cotalacos. Posteriormente, esse trabalho foi utilizado pela Embrapa. Então, aqui na Embrapa, ela já tem um arquivo bastante completo de 2023, da produção de Geliscoa e do Bracons vulgaris, parasitóides do bicudo, mas a gente ainda falta estudos, principalmente sobre o posicionamento do Geliscoa em campo. Aqui é o relatório técnico da Embrapa, que tem esse estudo. E, por fim, eu queria concluir que a gente tem a necessidade de um controle mais eficiente para o bicudo do algodoeiro, principalmente quando a gente observa que a principal forma é o uso de inseticidas químicos, que muitas vezes não são tão eficientes. Os Geliscoa grandes, então, ele surge como uma alternativa eficiente nesse controle, mas a gente tem várias barreiras, como, por exemplo, inseticidas mais seletivos e trabalhos mais práticos, mais de campo. Professor, eu agradeço muito a sua atenção. Muito obrigada pela oportunidade e até logo.